Bom, vamos lá. Só para mostrar algumas opções aqui de uso de infográficos, tá? No site. No Lab, se você for aqui na área da redação, além da parte específica, né, dos blocos do WordPress, só ligar esse marcador aqui, que já está no site há algum tempo, a gente também tem uma parte de ferramentas digitais, certo? Esse banner azul aqui. Se você clicar, você vai ser levado para uma página que reúne uma série de ferramentas que você pode utilizar nas suas matérias. Tem de tudo aqui: banco de imagem, animações, peças de áudio, vídeo, legenda, ferramenta de gráfico, inclusive, e para criar infográfico. Então, tem aqui uma lista delas, tá? Não é exaustiva, há várias outras, mas eu tentei listar apenas aquelas que são interessantes, que funcionam bem e que são gratuitas, né? E ainda, apesar de serem gratuitas, tem um nível interessante de recursos ou possibilidades para a gente usar. Então, vou mostrar aqui algumas possibilidades com o Canva, certo? Mas que servem, na verdade, para vários outros que são cópia do Canva, o Adobe Express, o Figma, o Snapa, Infogram, que também pegou um pouco da interface do Canva. Boa parte dessas outras aplicações são cópias do Canva. Até a interface é muito parecida. Então, se você entrar na plataforma e vier aqui em Criar Design, se você digitar infográfico, ele mesmo já tem vários templates específicos para isso. Ele coloca inclusive alguns de categorias: infográfico de listas, sobre cachorros, com fluxograma, de doenças, de linha do tempo, que são alguns que a gente pode fazer. Vou clicar um genérico aqui, infográfico, só para criar um design novo, e aí ele vai me levar para uma tela em branco com o tamanho padrão do infográfico. Aqui do lado você vai ver alguns templates que dá para utilizar para montar um infográfico. Eu vou tentar escolher um que a gente tenha um gráfico de dados, ver se inclusive eu consigo, pela busca aqui, gráfico de barras, talvez. Sim, né, para que ele me mostre algo nesse sentido. Pode ser esse primeiro, que tem algumas visualizações, né? Infográfico sobre, vamos ver o assunto que apareceu aqui, games, certo? Então, ele já gerou algumas opções, né, algumas informações que eu vou colocar aqui. Vamos supor que, na verdade, eu não fosse fazer sobre isso, fosse, sei lá, sobre trânsito, certo? Então, eu teria algo como, né, não vou mudar a formatação, mas é claro que teria que mexer, né, na fonte, né, que você muda aqui, clicando sobre o bloco aqui na parte de cima, você muda a fonte, né, para cada uma delas, não teria que estilizar para algo mais interessante para esse tema, mas vamos colocar algo como, não sei, mortes no trânsito, certo? Bem mais mórbido, não é, do que o tema que estava colocado aqui. Vou diminuir para a gente conseguir fazer caber tudo numa linha, e colocar algum subtítulo interessante como números em contexto, alguma coisa nesse sentido, certo? Aqui eu poderia ter a distribuição, né, por... Não preciso repetir que é morte, porque o título está dizendo exatamente isso. E posso dizer distribuição por município, certo? Obviamente que eu não teria apenas 3 barras, mas aqui é apenas para a gente conseguir ter algo que seja ilustrativo, né? Vou dar uma aumentada nisso daqui, centralizar para ele ficar bonitinho, né? Junto com as outras informações. Ótimo, apareceu aqui a linha. Claro, trocaria essa figura para algo mais próprio, né? Então eu posso vir aqui em elementos, dizer algo como batida de trânsito. Batida vai ser difícil, né? Talvez acidente, mais interessante. Acidente, eu acho difícil que exista uma figurinha se elas não forem todas pagas, né? Já que eu estou aqui no plano gratuito. Vou escolher uma qualquer aqui, vamos ver se a gente consegue, pode ser essa, certo? Que apareceu aqui embaixo. Vou dar uma diminuída para ela conseguir caber ela aqui, fazer ela caber. Mudar a cor para ficar mais visível, né, já que a gente está com um fundo escuro. O contraste aqui seria algo claro, para ficar mais visível.
Para editar o gráfico é muito simples, você precisa apenas clicar sobre ele e inserir os dados. Então eu poderia colocar, não sei, Goiânia, né, na primeira linha, Anápolis na segunda, e na terceira, algo como, não sei, vamos imaginar uma outra cidade, Aparecida. O nome é muito grande, acho que vai dar uma desconfigurada ali, Goiás. E aí vamos manter esses números que estão aqui, certo? Quando você termina de fazer essa configuração, pode vir aqui, né, em configurações, pode ativar uma legenda para que ela seja mostrada junto com o infográfico e consegue mudar, por exemplo, a questão de espaçamento entre as colunas, né, para aumentar ou diminuir, né, os tamanhos das barras. Aqui outro botão para melhorar o arredondamento, né, dos elementos que vão ser exibidos. Mostrar os rótulos, que no caso são os nomes, né, as linhas, tanto em tempo quanto os nomes que vão aparecer embaixo. E claro, as linhas de grade do infográfico. No caso, eu preciso mudar a cor do texto, porque como ela está preta, ela não está visível. Então eu vou mudar para branco, porque aí tudo imediatamente fica visível. Como eu mudei os dados, o gráfico mudou um pouco de tamanho, então vou precisar dar uma reconfigurada aqui para ele ficar visível, certo? Então montei a primeira porção, mas os gráficos que vão aparecer são muito simples e a gente conseguiria mudá-los à medida que a gente vai simplesmente editando os números que estão aqui, porque se eu quero adicionar uma nova barra, simplesmente escrevo aqui, né, Pirenópolis, né, e coloco aqui um número equivalente, não sei, vamos colocar muito mais, 150, né, para contrastar com o tanto de Goiânia, certo? Então, muito simples, na verdade, para fazer edição de gráficos no Canva. Se eu quisesse ter logo aqui abaixo, né, aqui já tem um gráfico de pizza, mas vamos imaginar que não tenha, certo? E eu queira inserir, eu posso simplesmente vir até aqui em elementos e escrever o tipo de gráfico que eu desejo inserir. Se eu digito gráfico, ele já oferece algumas opções aqui, gráfico de pizza, gráfico de barras, gráfico de linhas, né? Vamos imaginar que eu queira adicionar um, e aí o procedimento é exatamente o mesmo. Eu simplesmente vou dizer os itens que eu quero inserir e os números que vão ser colocados para cada um deles, certo? Vou deixar tudo exatamente como está, com os números ficcionais aqui, apenas para a gente conseguir visualizar, mas criei um gráfico de linhas, certo? Cliquei ali, vou mudar a cor dele para ficar visível, né? A parte das linhas, né? E claro, do texto, né? Vem aqui em cima, ó, cor do texto, certo? Clico aqui para mudar para branco, né? Para que a gente consiga visualizar, né, os números que estão aparecendo aqui. Vou dar uma diminuída, né, no tamanho, porque obviamente ele não vai caber aqui. E claro, eliminar esses elementos simplesmente para a gente ter algum espaço para inseri-lo aqui nesse infográfico, certo? Então, é interessante também pensar no equilíbrio das coisas, né? Se eu coloquei o gráfico aqui no lado direito e a ilustração no lado esquerdo, no próximo quadrante é interessante que eu inverta essa ordem, para que eu não tenha um cansaço visual de ter sempre, inclusive, né, para criar alguma variação, entre número, texto, número, texto. Se eu tenho um gráfico, é interessante que eu coloque uma caixa de legenda do lado, destacando ou a informação que esse gráfico do lado está dando, ou um outro número que está associado a ele, certo? O próprio Canva faz isso nos templates que eles dão como exemplo para a gente editar, certo? Então, tem várias opções aqui, eu acho que na verdade elas vão depender muito da qualidade dos dados que você conseguir recolher, certo? Para além do Canva, também dá para criar infográficos utilizando os outros aplicativos que estão listados aqui nessa parte de edição de imagens e infográficos. A grande maioria deles, como eu disse, tem uma interface muito parecida com a do Canva, certo? E outros elementos que você pode adicionar ao infográfico, além dos gráficos em si, e claro, né, os elementos que você vai ter que o Canva coloca à disposição, né, fotos, até vídeos talvez, né, se quiser inserir e colocar de uma maneira incorporada no site. Para além disso, você também pode colocar mapas, certo? Um muito interessante é esse daqui, que se chama Comparia, que é justamente para comparar dimensões. Ele é interessante para a gente comparar, por exemplo, tamanhos de desmatamento, né?
o tamanho da área desmatada do Cerrado no Brasil nos últimos 10 anos equivale, não sei, ao território do Iraque. Quando você fala assim, eu não sei qual é o tamanho do Iraque em relação ao tamanho do Brasil. Sim, eu não sei vocês, eu não sou geógrafo. Então, para não obrigar ninguém a ter que fazer essa conta, você visualiza isso para as pessoas. Então, pode vir aqui, né, eu tenho do lado esquerdo Brasil, venho aqui no lado direito, no seletor, e digito Iraque. Escolho esse país e consigo agora sim ter um tamanho em escala, certo? Aqui ele já ajusta os tamanhos de área do tamanho do Iraque no Brasil. Então, se nos últimos 6 meses, por exemplo, a área desmatada no Cerrado equivale ao tamanho do Iraque, eu consigo ver o quanto ele ficaria preenchido aqui no Brasil, sim. Outra coisa interessante é que, apesar de estar em inglês, você consegue aqui procurar por estados. Então, algo como Goiás, né? Digito aqui Goiás e comparada à área do Estado Nacional, no caso, país Iraque, para dizer, por exemplo, para comparar a quantidade de população, ou nível de produção, ou quantidade de jazidas de minérios, né, para um tipo de exploração, enfim. Para comparar áreas é uma ferramenta bem interessante, porque elas tira todos os dados que estão em bases de dados públicos das áreas dos países e gera visualização instantânea para você, colocando aqui a visualização. Você pode, inclusive, sobrepor uma à outra, né, para que a pessoa consiga ter uma noção um pouco melhor. Vamos pegar algo um pouco maior, né? Então, Índia, talvez. Indiana não, que é bem pequenininha, né? Cabe dentro de Goiás. Índia, né? Que seria o país. Para mostrar que, por exemplo, né, o estado de Goiás caberia, né, uma boa quantidade de Goiáses dentro do território da Índia. Isso é bem interessante justamente para a gente colocar dados de área em contexto e não usar coisas do tipo x alqueire, x metros quadrados, x quilômetros quadrados. Não, isso equivale à área do estado em relação a que país. Sim, é algo mais interessante do que simplesmente usar números à revelia.